1 Coríntios 15, 48 e 49. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer a imagem do celestial. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, e que o Teu nome venha ser glorificado em todo momento, desde o seu início e até este final. Nós colocamos o nosso coração, a nossa mente, o nosso ser diante de Ti. Abençoe todos os Teus filhos que estão aqui, desde o primeiro banco, desde o púlpito até o final, para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Muito obrigado. Nós fomos, eu vou ser rápido para poder entrar na segunda parte, mas tem que fazer um resumozinho. Nós somos chamados por Cristo para sermos transformados e gerar atitudes transformadoras. Quando ele fala, Paulo escreveu sobre o primeiro Adão, que foi Adão, e o segundo, o último Adão, que foi Jesus, é porque havia uma diferença substancial entre o primeiro e o último. O primeiro Adão deu no que deu. O segundo Adão cumpriu aquilo que o primeiro não conseguiu. Porque quando Deus formou o homem, o formou para ser eterno. Mas dependia desse primeiro cumprir, obedecer e não ceder qualquer tipo de tentação. O segundo ou último Adão que foi enviado, chamado Jesus, ele também precisava cumprir uma missão e que viesse a certificar a verdade, e ele precisou obedecer, e ele também foi tentado. O primeiro Adão, através da sua mulher, recebeu uma tentação. Jesus, o segundo ou último, recebeu 3. Foi tentado por 3 vezes, fora os outros dias que havia tentações menores, mas eram tentações. Nós passamos, quando nós decidimos ter Jesus no coração, ter Ele como Senhor e Salvador da nossa alma, nós passamos por uma metanoia. Metanoia, o que é metanoia? É mudança de mente, mudança de comportamento e mudança de caminho. São 3 coisas fundamentais e essenciais. Eu preciso mudar minha mente, eu preciso mudar meu comportamento e eu preciso mudar o meu caminho. Porque o primeiro Adão, o caminho dele foi sentenciado a morrer. O segundo, o último Adão, ele estabeleceu um caminho que eu preciso usar a minha mente conforme a mente de Cristo, ter um comportamento, aí é caráter, como o caráter de Cristo, e ter um caminho igual ao caminho que o Senhor traçou. E isto que Ele propôs leva o homem à eternidade que Deus estabeleceu lá no princípio. Deus não desistiu do projeto. Se Deus tivesse desistido do projeto, tudo teria acabado. Tá bom, fica por isso mesmo. Não, mas Deus não desistiu. Deus enviou o seu unigênito Filho para que o projeto original se estabelecesse e se concretizasse, passando pelo mesmo processo: nascimento, tentação
e morte, e depois a ressurreição. Uma entrega verdadeira a Cristo gera transformação de dentro para fora. Por isso que nós lemos aqui que aquele que é humano, todos que vieram do homem que é humano, todos são humanos, mas aquele que vem de Cristo, através do novo nascimento, ele passa a ter coisas celestiais. Por isso ele tem a capacidade e condições de viver uma vida diferente. Se eu não tiver um encontro genuíno com o Senhor, se Ele não se tornar meu Salvador, o Senhor da minha alma, eu não consigo viver uma originalidade cristã. Eu preciso. Essa metanoia, ela começa quando eu entrego meu coração. Essa metanoia, ela começa, eu começo a mudar a minha maneira de pensar. Eu começo a mudar o meu comportamento e começo a mudar a minha forma de caminhar, as direções, as minhas escolhas, os meus caminhos. Quando fala caminho, mudança de caminho, como é que você fazia quando você acordava? Qual era o caminho que você tomava? Quais eram as atitudes que você tomava? São mudança de caminho. Mas essa metanoia, ela só acontece quando eu abro meu coração para Ele, entrego o meu coração, o recebo como Salvador e Senhor da minha alma, porque a minha transformação é dentro. A capacidade que eu tenho para dominar a minha natureza, ela é dentro, não é fora. Não é eu carregando a Bíblia que eu vou ser mais crente, é ter a Bíblia dentro do coração que eu vou ter mais força para dominar a natureza. Então essa capacidade de superação, essa capacidade de vencer as dificuldades, de vencer as adversidades, de romper com as barreiras, só se eu tiver dentro o alimento, os nutrientes necessários através da palavra de Deus, me dá essa capacidade de manter uma mudança de mente, uma mudança comportamental e uma direção contínua nova. Amém? Por isso que Paulo, na sua palavra, já na segunda carta, no seu capítulo 5, ele fala que é assim que aquele que está em Cristo é nova criatura. O que é nova criatura? Mudança de mente, mudança de comportamento, mudança de direção. E ele diz assim: eis que as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, nos deu o ministério da reconciliação. Quando eu começo a ter mudança de mente, é uma evidência de reconciliação. Quando eu começo a mudar o meu comportamento, isto é reconciliação. Quando eu começo a mudar o meu caminho, a minha forma de agir, de reagir, as minhas ações, isso é reconciliação. Ele disse: a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. Deus veio para aquele que estava perdido, estava destituído da glória de Deus, mas Ele não levou em conta. Ele veio e disse: mas eu vou mudar essa história. E essa história é mudada quando eu abro meu coração, quando eu creio que Deus é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que eu penso ou imagino, porque Deus é poderoso. E hoje a gente depara-se com pessoas que têm uma imagem corporal distorcida. Tendo a imagem, eu preciso, por exemplo, a pessoa olha no espelho, fala assim: eu preciso fazer a minha barba, eu preciso dar um jeito, um trato no meu rosto. Essa imagem distorcida que ele vê, porque ele quer ou ela quer fazer uma mudança, uma transformação, isso é lógico, isso é saudável até.
pelo menos até que essa imagem não venha se tornar um terreno fértil para preocupação, para insegurança, para autodepreciação, insegurança e medo. A Bíblia nos diz sobre o episódio de uma mulher que nós falamos aqui, sobre Ana. Ana tinha uma mulher que era também a esposa do mesmo homem, só que Penina era fértil e Ana era estéril. E a Penina a perturbava, a incomodava, caçoava, a diminuía. E ela começou a absorver essa imagem distorcida e ela começou a se abater. A Bíblia Sagrada disse que Ana não estava nem mais comendo. Por quê? Porque ela estava com aquela imagem distorcida. E aí as coisas começaram a mudar quando Ana, ela foi ao encontro de Deus, quando ela foi no templo e ali ela se derramou. E a Bíblia Sagrada depois nos diz que depois que ela orou, que ela chorou, que ela balbuciou, não tinha palavras, mas ela orou com as suas lágrimas, a Bíblia Sagrada fala que aquela agonia, aquele choro desapareceu, porque ela começou a ter um novo rumo, uma nova maneira de pensar, um comportamento diferente, um caminho novo, porque ela sabia que alguma coisa ia acontecer. Aleluia. Então eu preciso estar nessa esfera. É importante a gente ter alguns pontos para a gente considerar. Quantas memórias foram internalizadas, ficaram internas, absorvidas, por causa do espelho que você se espelhava? Quem sabe o pai, os amigos, os vizinhos, que espalhavam ou que espelhavam imagens distorcidas, palavras equivocadas, atitudes erradas, ações distorcidas, ações falsas. As pessoas adquirem grandes feridas, emoções, sofrimentos, emoções sofridas, com marcas destrutivas mediante a imagem distorcida adquirida. Às vezes um filho ele é maltratado pelos pais, pela mãe. Às vezes ele apanha sem saber que está apanhando. E ele cresce com uma imagem distorcida. Quantos filhos abandonam o lar porque tem uma imagem distorcida? Ser filho não é bom, não quero ser mais filho. Quantas pessoas que casaram-se e o marido desrespeitou ou traiu alguma coisa, a imagem que essa mulher tem do amor é uma coisa, não, esse negócio de amor não presta, olha o que eu estou sofrendo, imagem distorcida. Uma amizade, alguém que você tem em consideração e depois puxa o seu tapete, aí você fala assim, meu Deus do céu, como é difícil ter uma amizade não, ele tem uma imagem distorcida de que todas as amizades vão puxar o tapete dele. Você está entendendo, irmãos? Saiba que muitas vezes as emoções nos controlam, principalmente quando estamos empolgados ou quando estamos desesperados. Existem dois domínios: o excesso de empolgação ou excesso de desespero. Nós nos precipitamos por causa do excesso nas nossas decisões, nas nossas escolhas, principalmente quando estamos aborrecidos. Falamos coisas que não diríamos se estivéssemos calmos. Aí a pessoa fala assim, estava nervoso, me perdoe. Mas você já feriu. Pedido de perdão, quem tem facilidade, eu falei de manhã na escola dominical, quem tem facilidade de pedir perdão não é mérito algum, é demérito. Mérito é não precisar pedir.
Mas quem tem facilidade de pedir perdão, tem facilidade de ofender, tem facilidade de magoar. Sabe por quê? Porque ele tem facilidade de pedir perdão. Então não é mérito, é demérito. Mérito é eu saber pensar para eu não ferir, para eu não ter necessidade de pedir perdão. Isso é mérito. Isso é forma de pensar. Isso é comportamento. Isso é caminho. Mas às vezes, pela imagem distorcida que nós temos, nós carregamos em quem está na frente. Porque a gente tem uma imagem distorcida. Na Bíblia, descreve 2 discípulos em situações emocionais distintas. Um era Filipe e o outro era Natanael. Filipe foi chamado por Jesus, ele ficou empolgado e ele foi convidar Natanael para também ir até Jesus. Só que Natanael tinha uma imagem distorcida de Nazaré, por informação, e às vezes a gente distorce uma imagem por informação. Fulano falou isso, eu não sei não. A pessoa tem essa imagem distorcida, e Natanael tinha uma imagem distorcida de Nazaré, e ele perguntou para Filipe: mas vem alguma coisa boa daquele lugar, por exemplo, porventura? Natanael não aceitou. Natanael não achou que alguma coisa boa pudesse surgir de Nazaré. E de repente Jesus chegou até Natanael, e Natanael se surpreendeu quando Jesus disse para ele: antes que Filipe viesse te chamar, eu já estava te observando debaixo da árvore. Eu já estava observando você debaixo da árvore, e certamente você não está com a sua mente construindo alguma coisa. A imagem estava distorcida, estava escondido, ele estava no canto, ele estava se achando inferior, ele estava se sentindo diminuído. Por quê? Quando chegou alguém e ele falou desse alguém que vinha de Nazaré, não, isso não é para mim não. Jesus sabia que Natanael estava amargurado. Saiba, você e eu nunca vou enganar Deus. Você pode disfarçar sorrindo. Quem tem muita facilidade para sorrir, disfarça mais. Às vezes a pessoa está rindo. Você pode contar, está enfrentando um problemão, um problema na alma, e ele usa esse recurso para disfarçar, para não mostrar para ninguém. A imagem dele está distorcida. Eu disse também que existem 4 tipos de pessoas quanto a demonstrar suas emoções. Pessoas que têm emoções neutras. São pessoas que não demonstram suas emoções. Elas são tão reservadas. Está feliz? Estou. Mas não demonstra nada. E aí, você está triste? Mais ou menos. Mas é a mesma coisa. Você olha para a pessoa, você não sabe se ela está triste, se ela está alegre, se ela está feliz, se ela está angustiada, se ela está com problema. Sabe por quê? Ela está neutra. Ela parece neutra. E aí, tudo bem? Tudo. Você vai? Não sei. Você não vai? Também não sei. Está neutra. Existem pessoas com emoções neutras. Procuram tratar todos de forma agradável, mas sem qualquer tipo de reflexo interior. Existem emoções positivas. São pessoas que demonstram mais as boas emoções e procuram tratar de todos de forma agradável. A neutra parece insensível.
não distrata, mas é insensível. A pessoa chega, está com problema, diz: me ajuda, eu estou tão desesperada, aí chora e tudo, a pessoa fica olhando para ela assim: o que você quer? O quê? Ora, tá bom, eu vou orar. Insensível. Existem pessoas assim, insensíveis. Você pode falar o que for, mas ele não demonstra qualquer tipo de reação. São emoções neutras. Tem as positivas e tem as negativas. São pessoas que demonstram emoções ruins, são ásperas e rudes com os outros, mesmo que essas pessoas não tenham tido qualquer culpa, mas a pessoa está sempre áspera, arranhando. É como se todos forem culpados pela sua tristeza, todos são culpados pelo seu problema, todos são culpados pela sua dificuldade, todos são culpados por aquilo que ela está enfrentando. Então essa pessoa é uma pessoa negativa. Tem gente que vê uma solução em cada problema, as pessoas negativas veem um problema em cada solução. São pessoas emoções negativas. Você vai falar assim: dá para a gente fazer assim? Mas isso não vai dar certo. Mas se a gente vê assim, mas isso também não vai dar certo. Estou sentindo que não vai dar certo. Emoções negativas, nada dá certo. E tem as pessoas emotivas. São pessoas que demonstram qualquer emoção. Podem ser descontroladas ou apenas naturais diante da situação. Qualquer coisinha emociona. Viu lá um videozinho de 2 minutos, me emocionei. São pessoas emotivas. Vê uma coisa que é muito séria, eles ficam com raiva juntos. Meu Deus, tem que levar um. São pessoas emotivas. Existe esse tipo de pessoas. Parece que a pessoa entra naquele episódio. São pessoas emotivas. Elas sentem por qualquer coisa. Aqui não tem isso. Natanael foi tratado. Eu quero aí que eu vou entrar aqui. Eu estou correndo aqui, irmãos, para poder expressar tudo aquilo que a gente precisa, que eu não consegui. Jesus tratou com as emoções negativas de Natanael, fazendo-o reconhecer algumas coisas. Se eu não reconhecer algumas coisas, eu não mudo a minha forma de ser. Eu vou sempre responsabilizar alguém. Eu vou sempre apontar culpados. Vou sempre buscar responsáveis. Primeira coisa, Natanael precisava reconhecer os preconceitos que ele nutria. No versículo 46 de João, capítulo 1, diz assim: perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Olha o preconceito. Olha o preconceito. E ele respondeu Filipe: vem ver. Quando Natanael perguntou para Filipe se de Nazaré poderia vir alguma coisa boa, na verdade, Natanael estava se baseando e nutrindo um preconceito já formado a respeito de uma região que era desprezada naquele tempo. Ele não procurou saber. Ele já criou aquele conceito e criou um preconceito. Natanael precisou reconhecer que a sua fala se baseava tão somente em um preconceito, não era a tradução da verdade. Às vezes a gente tem alguns conceitos e criamos preconceitos por acharmos, porque alguém disse, porque lá todo mundo é assim, e a gente acaba generalizando. Natanael precisou reconhecer que ele estava simplesmente com preconceito e que não traduzia a verdade. Natanael precisou reconhecer que a sua fala se baseava em simplesmente preconceito. Natanael sabia muito do povo que o povo falava, mas não se lembrou que as escrituras sagradas que diziam que o Messias seria chamado do Nazareno, ele veio de Nazaré.
Mas para Natanael, ele não se lembrou disso, sabe por quê? Porque a fama de Nazaré fez com que ele esquecesse as escrituras sagradas, e ele estava diante daquilo que estava escrito. Jesus, o Nazareno, ele era de Nazaré, ele chegou e ele encontrou Natanael. Eu não sei qual é o preconceito que você tem contra o cristianismo. Os crentes não podem fazer isso, os crentes não podem fazer aquilo. Sabe de uma coisa? De Nazaré vem um Salvador para fazer todas as coisas com liberdade, mas livre pelo poder do nome e do sangue de Jesus Cristo. É de Nazaré. Esse preconceito eu preciso quebrar. Negócio de crente não é comigo não. Isso é preconceito, mano. Isso é preconceito. Preconceito por quê? Não, esse crente parece que sabe. A gente era, agora mudou, né? A gente era chamado de Bíblia. Lavar os Bíblia. A Bíblia é o livro. Isso é preconceito. E tem gente que às vezes não entra na igreja, ou se entra na igreja, fica constrangido, porque criou um preconceito. Ei, preconceito não te leva a lugar algum. Se você sofre preconceitos, ou você é uma pessoa preconceituosa, saiba que isso lhe impedirá de ser feliz. Saiba que o que Deus fala não é preconceito, e sim o verdadeiro conceito da verdade revelada quando ele orou na sua oração lá no monte. João 17, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Segundo ponto, Natanael precisava reconhecer a sua baixa autoestima. Quando Natanael, versículo 47, capítulo 1 de João, diz assim: João viu Natanael vir ter com ele e disse: eis aqui um verdadeiro israelita, em que não há dolo. Jesus já foi mexer na autoestima dele. Sabe por quê? Ele estava com a autoestima baixa. Primeiro que ele estava lá afastado. Primeiro que ele estava com preconceito a respeito de quem estava vindo de Nazaré. E quem tem preconceito, quem tem baixa autoestima, nada que está escrito ele lembra. Nada. Porque ele está com a autoestima: não, quem sou eu? Não dá para mim não. Ei, a sua estima, ela não pode ficar assim. Ela precisa se levantar. Você não está aqui por acaso. Mas eu vim aqui porque fulano me trouxe. Mas não foi por acaso, porque Deus tocou esse alguém para trazer você aqui hoje, para que você levante a sua autoestima, para que você acredite que Deus é poderoso para fazer muito mais do que você possa imaginar. Mas você precisa abrir mão dos seus preconceitos sobre cristianismo. Você está entendendo ou não? Só tem pouca gente entendendo. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Muito bem. Natanael, como verdadeiro israelita, Jesus estava levantando a autoestima dele, que estava muito baixa. Por isso Natanael precisou reconhecer a sua própria concepção sobre si mesmo, que o impedia de ser feliz. Natanael era um homem infeliz. Olha, tem muita gente infeliz. Sabe por quê? Porque a autoestima está baixa. Não tem como ser feliz tendo uma baixa autoestima. Você não se estima, você não se ama, você não se considera, você se autodeprecia, você fala horrores a respeito de você mesmo. Não presto, não valho nada, não sei nem porque eu nasci, parece que eu sou o zero à esquerda. Ei, como é que você vai ser feliz assim? Pergunto a você.
Você precisa acreditar quem você é. Você precisa acreditar que se você está aqui, se você ainda está com vida, é porque Deus te deu vida. Não é para que você se sinta derrotado, é para que você seja vencedor, para que você seja vitorioso. Mas para isso você precisa tirar esse preconceito sobre você, não acreditando quem você é capaz. Quem tem baixa autoestima não se mexe. Por quê? Não, deixa como está, não vou ter força mesmo. Não vai dar certo mesmo. Isso é preconceito, gente. Natanael precisou descobrir que a sua autoestima estava baixa. Ele precisou reconhecer as suas decepções. O que faz a gente ficar muito para baixo são as decepções que a gente tem, as frustrações que a gente enfrenta. Meu Deus, não esperava. Mas se eu dependesse de decepção e de frustração para eu ser feliz, já era. Eu sei que as decepções chegam, mas elas não podem invadir a minha alma. As frustrações elas vêm, mas elas não podem habitar no meu coração. A Bíblia Sagrada fala que eu preciso guardar no meu coração é a palavra dele, que é bálsamo, a palavra dele que é cura, a palavra dele que traz leveza na nossa alma. Isso eu preciso guardar no coração. Mas quando guardo a minha baixa autoestima, as minhas decepções, as minhas frustrações, aí eu fico magoado comigo mesmo, assim como aconteceu com Davi. Davi ficou frustrado consigo mesmo, magoado consigo mesmo, porque ele pecou, aprontou o que poderia aprontar para ficar bem. E quando o profeta Natanael chegou para ele, olha, é Natanael não, o profeta Natan, disse para ele assim, olha, tem uma historinha para você. E ele, quando ele ficou enraivecido por causa daquela história, que ele falou sobre o homem que tinha muitas ovelhas e o outro que só tinha uma, e ele disse assim, aquele que tinha muitas ovelhas, quis fazer uma festa e pegou a única ovelha daquele que é o seu vizinho. E Davi ficou enraivecido e disse, esse homem precisa pagar. E o profeta diz assim, esse homem é você. A autoestima de Davi foi no chão, decepcionado, criou um preconceito contra si mesmo. E ele disse, do Salmo lá 32, 38, alguns salmos, ele disse que enquanto que ele se calou, abriram chagas, o seu humor se tornou sequidão de estio. Ele não tinha mais alegria, ele só gemido dia e noite. Sabe por quê? Porque a decepção, a baixa autoestima dele, ele não conseguia ter força. E enquanto ele estava calado, o problema daquele que se sente decepcionado é aquele que tem baixa estima, porque ele fica calado, ele não toma atitude. Enquanto Davi ficou calado, ele estava apodrecendo. E quando ele viu que estava indo de mal a pior, aí tem o Salmo 51. Ele estava na angústia e disse, cria em mim, Senhor, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. Não afaste de mim o teu espírito. Ao estado de Davi, ele que era um homem segundo o coração de Deus, mas pecou, não reconheceu, achou normal pela sua posição. Ei, a sua posição não normatiza pecado. As decepções que passamos na vida tendem a nos paralisar. Não podemos deixar
que em nossa vida presente, as decepções do passado venham nos impedir de sermos felizes hoje e se estendendo para o futuro. Enquanto que você estiver preso ao seu passado, você não será feliz, porque aquilo vai ficar remoendo a sua cabeça, martelando. Como é que você vai ser feliz? Para de olhar para trás, olha para cima. Depois que olhar para cima, você olha para frente e esquece das coisas que para trás ficam. Se você olha para cima, você recebe a força do alto para você se levantar de onde você está. Mas você, em vez de olhar para cima, você olha para baixo. Ó dia, ó vida, ó azar. Não sai do lugar. Ei, você pode dizer para a pessoa que está do seu lado, se você estiver enxergando, você fala para ela assim: você precisa de atitude. Atitude. Alguém chegou para mim, eu estava lá dando as minhas consultas, alguém chegou para mim e diz assim, só que lá eles chamam de doutor. Fala assim: doutor, me ajuda. Foi o quê? Eu preciso sair dessa. Eu falei para essa pessoa lá, ele disse: você não precisa de ajuda. Ah, não? Você precisa de atitude. Não adianta ajudar quem não tem atitude. Você tem que ter atitude para você receber ajuda. Sem atitude, bobagem ajudar, porque não vai sair do lugar. Eu preciso ter atitude. Você pode segurar na mão da pessoa que está do seu lado e dizer assim: não deixe para amanhã, tenha atitude hoje. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor, irmão? Deus é poderoso, irmãos. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Para cultivar, só para a gente fechar, que já são 10:09. Eu estou pulando bastante coisa aqui, tá? Aqui tem muita coisa, é uma riqueza que tem aqui. Para cultivar emoções resultantes da fé e confiança, eu vou precisar, primeiro, ter o senhorio de Cristo. João 1,49 diz assim: Natanael respondeu, disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Eu preciso reconhecer e ter o senhorio de Cristo. Mas aí o que você está querendo dizer com isso? Quando você reconhece e tem o senhorio de Cristo, você não vai fazer as coisas pela sua vã maneira, porque você agora tem um Senhor para você prestar conta e pedir autorização, pedir orientação. Isso é ter o senhorio de Cristo. Só reconhecer que Ele é Senhor, mas não ter Ele não é senhorio da sua vida, Ele não tem a senhoria no seu coração. Tudo que você faz a sua vã maneira e diz: Senhor, me ajuda, mas Ele não tem o senhorio sobre a sua vida. Ele precisa ser Senhor da sua vida. Quando Natanael exclamou, reconhecendo quem era Jesus, nem parecia o homem que não tinha mais esperança. Mudou a vida de Natanael quando ele reconheceu e teve o senhorio de Cristo. A primeira coisa que precisamos para controlar nossas emoções é ter alguém que nos controle e nos ensine a ser feliz. Segundo, saber que Jesus nos aceita como aceitou Natanael. Eu não sei se eu tivesse no lugar de Jesus, se eu ia olhar para Natanael
Ah, não, deixa ele quieto, deixa lá. Mas Jesus olhou para Natanael e foi até Natanael. Saiba, ele te aceita. Ele sabe quem você é, sabe que você precisa, mas você precisa aceitá-lo. Não somente ele e você, mas você precisa aceitá-lo também, porque senão as coisas param. João capítulo 1, versículo 50 diz assim: Jesus respondeu e disse: porque te disse, vinde debaixo de figueira cresce, coisas maiores do que essas verás. Você crê que Deus é poderoso? Diga aleluia. Jesus disse para Natanael: se você crê, você vai ver coisa maior. Ei, a primeira coisa é que você precisa. Quando ele disse isso, ele estava acreditando primeiro no que ele estava vendo, que era Jesus, e começou a acreditar em si mesmo. Porque senão vai falar assim: quem sou eu? Quanta gente fala assim, eu fico assim, vou dar um cascudo. Vamos fazer isso aqui. Quem sou eu, irmão? Você é você e eu sou eu. Não tem esse negócio. Quem é você? Você é filho de Deus, também sou. Você tem o nome escrito no céu, também tem. Qual é a diferença? É que você usa o seu medo e eu uso a minha coragem. Que tal você inverter? Deixa o medo do lado e usa a sua coragem. E aí a gente vai andar firme. Terceiro, precisamos voltar a sonhar. Tem muita gente que não sonha mais. E aí usa aquela desculpa: ah, meu tempo já passou. Quem não sonha, não vive. João versículo 51, estou terminando. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante, Jesus falando para Natanael, vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Natanael passou a ser um homem privilegiado. Faz assim, ó. Você pode ficar em pé? Sabe porque eu estou terminando? A gente gosta de ser privilegiado. Não gosta? Claro que gosta. Você vai em qualquer lugar que você vai. Que bom que você está aqui. Ah, você foi privilegiado. A pessoa se sentiu privilegiado com o privilégio da sua presença. Mas a pior coisa é quando você chega, a pessoa olha para você e nem olha para você. Poxa, acho que eu virei fantasma. Não. Diga assim: Senhor Jesus. Eu gostaria que você dissesse assim: Senhor Jesus, eu preciso voltar a sonhar. Assim como tu falaste para Natanael sobre a segunda vinda dele em glória, e com estas palavras o mestre estava ensinando a Natanael sonhar com o futuro e ter a esperança em Deus. Diga-se: Senhor Jesus, eu preciso sonhar com o meu futuro e ter a esperança neste Deus que é poderoso para todas as coisas. Se nós não semearmos bons sentimentos, não colheremos bons resultados. É o que você semeia.